Sensacionalistas, e hoje temos aqui uma senhora que foi ao Parlamento expressar e mostrar a sua coragem de dizer o que toda a gente quer dizer e muitos não têm essa mesma oportunidade. Portanto, não saiam daí, like, comentem, subscrevam. Obrigado a todos que têm apoiado o canal. Vamos já de seguida ver as palavras sábias desta senhora que mostra alguma indignação, em que damos tudo a toda a gente, menos aos portugueses. Andem daí. Como é que eu me vou sentir? Como é que eu me vou sentir? Isto é o meu país. Eu não vim do outro lado para aqui. Mas depois, muitas vezes, o que é que acontece? Eu olho para o meu lado e vejo chegar o não sei o quê que veio da África, ou lá não sei de onde, ou não sei o quê, e tem direito a tudo e mais alguma coisa. E eu olho e penso assim, espera aí, então mas tu chegastes agora, chegas aqui sem nada, já tens subsídio para isto, subsídio para aquilo, apoio para aqui, apoio para lá, e eu estou aqui a pagar impostos e não tenho nada. Estão a ver? Isto não é coisa dos jovens. Isto não é coisa da extrema-direita que vem acabar com a democracia em Portugal e viva o Salazar e por aí afora. Hã? Hã? Estão a ouvir bem o que esta senhora está a dizer? Eles acabam de chegar, têm direito a subsídio disto, subsídio daquilo. Toma lá, toma, queres casa? Toma casa. Se não consegues casa, não faz mal, junta-te a 30 ou 40 e aluguem um T1 ou T2. Hã? E depois, hã? Tem o problema na saúde, Operação Gambérria, volto aqui a reforçar, em que apagam fichas dos portugueses para as substituírem pela dos estrangeiros. Pesquisem Operação Gambérria. Isto não é mentira, isto não é coisa da extrema-direita, da cabeça da extrema-direita. Depois, têm também casos como passarem à frente nas listas de espera, também já foi denunciado. Tem também, como aquela senhora estava à espera de uma consulta para analisarem a ficha da filha, para saber se tem que ter mais alguma intervenção médica ou se está tudo ok, em que naquele centro de saúde mandaram-lhe então recorrer ao privado, porque ela tinha hipóteses de recorrer a um privado e o imigrante não. O imigrante não, porque eles estão a dar agora prioridade a esses imigrantes. Atenção, quem é imigrante e ouve e vê os meus vídeos, eu não tenho nada contra os imigrantes que vêm por cá. Por bem, que cumprem, que descontam. Mas esses imigrantes que passam à frente de toda a gente, eles também não são os culpados. Os culpados é quem está à frente dos hospitais, dos centros de saúde, que recebem ordens lá de cima para fazer o que tem estado a ser feito. Ok? O canal não é contra os imigrantes. Porque a culpa nem é deles no que toca a isto. A culpa é só do governo e mais ninguém. Quem é que abriu as portas? Quem é que os deixou entrar de qualquer maneira? Quem é que está a fazer isto em detrimento dos portugueses? Não são os imigrantes. É o governo e os antigos governos. Na questão da criminalidade, aí, obviamente, é a própria pessoa que comete o crime, e aí, sendo imigrante ou não, essa pessoa tem que ser responsabilizada. São coisas diferentes. Agora, nestas instituições públicas, que já estavam mal, já estavam péssimas, eu volto aqui a reforçar, com a entrada de mais de 1,5 milhão de imigrantes, queriam o quê? Nem que se construísse mais 10 ou 15 hospitais, mais 20 ou 30 centros de saúde e que se arranjasse mais 300 ou 400 médicos, isto ia ao sítio. Não ia. Peço desculpa, não ia. Isto tinha que levar uma reforma de tal maneira e as coisas não se fazem do dia para a noite. Entendam isto. As coisas levam tempo. Foram 7 ou 8 anos que entrou aqui mais de 1,5 milhão de pessoas. Entendam, Portugal é um país pequenino com 10 milhões.
tinha 10 milhões. Com mais 1,5 milhão. Por mais que esse 1,5 milhão desconto, trabalhe e por aí vai, não deixam de necessitar dos recursos destas instituições públicas. E depois é mais 1,5 milhão que muita malta dessa que não está a trabalhar, está só a viver do apoio estatal, querem o quê? Não querem que o português se sinta revoltado, porque os outros caem aqui de paraquedas e têm tudo. O português que trabalha e desconta tem que pagar rendas de acima de 700, 800 ou 1.000 euros. É que para os imigrantes, de certa forma, é fácil. Eles acumulam-se todos numa casa, dividem a renda por 10, por 15, por 30. Isso é uma ninharia. É uma ninharia. E entretanto vão ficando aqui. Ao fim de 5 anos tomam lá a nacionalidade. Tomam lá tudo e mais alguma coisa. E agora procuram outro país onde vão receber melhor. Não é? Portugal é só um trampolim para outros países. E entretanto, há uns que não fazem esse salto de trampolim. Vão continuar cá. E no futuro vamos pagar as reformas a esta malta que pouco ou nada contribui para Portugal. Já para não falar da destruição da cultura portuguesa e por aí vai, que já falei isso noutros vídeos. Mas eu não quero estar a estender muito o vídeo aqui, porque senão o vídeo tinha 1 hora, 2, 3 ou dias. Ou dias. Vamos ouvir aqui o resto da senhora. Nem sequer posso pagar uma casa de 700 euros, porque eu posso pagar. Atenção, eu tenho ordenado para pagar, mas não há. O país está aberto, toda a gente entra, cada vez temos mais imigrantes, 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 imigrantes. Obviamente não há casas. Eles alugam casas, metem lá 20 a morar, obviamente não há casas. Como é que vamos ter casas? Não digo que esse seja o único problema, atenção, não é o único. É um dos problemas. Exatamente. Não é o único problema. Mas só que as pessoas precisam desse bem. Ter uma casa para viver. E uma casa que consigam pagá-la. Que consigam pagá-la. Eu também posso. E também consigo pagar uma renda de 700 euros. Também consigo. Felizmente, esse não é o meu problema. O problema é maior que isso. O problema é que uma casa de 700 euros hoje é um T0, um T1. No máximo. Um T2 é um achado. É um achado. E, por exemplo, para mim, eu, minha mulher e os meus 3 filhos, e veio o quarto, nunca na vida eu posso estar num T1, num T2, nem estar no mínimo num T3. Digam quanto é que custa um T3 em Portugal. Não contem o centro de Lisboa, o centro do Porto, o centro de Faro, não. Mesmo nos arredores. Quanto custa alugar um T3 ao mês? Não é menos de 1.000 euros. É que não é menos de 1.000 euros garantidamente. Garantidamente. Não é menos de 1.000 paus. Não é. E, no entanto, eu estou a contribuir para o país, para além de trabalhar e descontar, estou a aumentar a natalidade. E o que é que o Estado dá? Dá-me alguma casa? Dá-me um T3, um T4? Olha, Ricardo, tens sido muito bom para o nosso país, tu trabalhas e descontas há mais de 20 anos. Ahm, já vais para o quarto filho. Olha, como prémio, toma lá um T4. Alguma vez. Quem me dera. Era merecido. Era. Justamente que era. Justamente que era. Há 20 anos que eu trabalho. Há 20 anos que eu desconto. Há 20 anos que eu pago impostos. Tenho 3 filhos e veio o quarto. Querem mais? Querem mais? Eu não ganho nada por ir além. Ganho ligeiramente acima da média dos portugueses. Ligeiramente. Mas eu sou o único a trabalhar. A minha mulher fica a cuidar das crianças. Pois é. Porquê? Pergunta-me agora porquê. Porque que ela não vai trabalhar? Para quê? Para pagar a ama. Agora quando nascer a quarta, vai pagar a ama da quarta criança e da terceira. Porque o segundo está na creche e o primeiro está na primária. Pagar a ama para 2 crianças não custa menos de 400 paus por mês. Ora, se ela for trabalhar, vamos supor, contas arredondadas,
a 1000 paus, sobra-lhe 600. Sobra 600. Já para isto, para não falar, que ainda tenho que pagar alimentação para levar para a ama. Mais fraldas, mais toalhitas, coisas extras que se ela ficar em casa, ela tem em casa. Ainda mais essa despesa. Ainda mais o custo de combustível para levar eles até à ama, para ela depois também poder ir trabalhar. Hã? Quer dizer, dos 1000 euros vai sobrar 300 ou 400. E com sorte. E com sorte. Com sorte. E outro problema depois. E os fins de semana? Quem ficava com as crianças? Quem? Pá, tinha que pagar uma ama também. E é difícil encontrar amas que trabalham aos fins de semana. Quer dizer, já para não falar que são mais caras. E nos feriados, mesma coisa. E nas férias de verão, exatamente igual. Que apoio dá o Estado português aos pais? Que apoio? Bola. Bola. Se eu estivesse à espera do apoio do Estado, estava eu na. Ali ao pé de mim há a mesquita é a segunda mesquita maior de Portugal. Os muçulmanos vivem 10, 15 e 20 dentro de uma casa. Pagam 1000 e tal euros. Pois, claro, pagam, evidentemente. Mas eu tenho direito a ter a minha casa e viver sozinha. Por que é que eu não tenho? Se eu tenho um ordenado acima da média. Exatamente. Tal como eu referi. Tal como eu referi. Eu não sou obrigado a viver com 15, 20 ou 30 para pagar menos uma renda. É que isto é só estúpido. É só estúpido. Dá-se tudo a toda a gente que para cá vem. Mesmo aquele imigrante, trabalhador que constitui família cá, que já está cá há muitos anos em Portugal, nem esses têm direito. É estes novos imigrantes, estes novos portugueses da AIMA, estes portugueses da TEM, estes portugueses da Shein, estes portugueses da Shopee, estes portugueses sei lá de onde. É tudo portugueses. Tudo portugueses. Hã? Mas portugueses, portugueses, bola, bola, bola. Estão a ver? Bola. Podem dizer, Portugal precisa de mais casas, o problema é a habitação, é por falta de casas a serem construídas e só se constrói para quem tem dinheiro. Meus amigos, pudera, pudera, quem é que quer construir casas a preços acessíveis se está tudo caro? Os materiais de construção, a mão de obra, está tudo caríssimo. Não há incentivo à construção para a habitação, para o comum das pessoas, para a pessoa comum. Não há incentivos para isso. Não há incentivos para isso. Não venho agora culpar aqueles apartamentos de luxo construídos, blá blá blá, que isso é que especula o preço imobiliário e por aí vai. Não especula merda nenhuma. Nenhuma. O que está a especular aqui é viver em 30 num T1 em que o senhorio cobra 2000 paus de renda ilegalmente, a dividir por esses 20 ou 30 sai a 100, 200 euros a cada um, no máximo, ah, e força com que as outras rendas subam, porque se há quem pague 2000, independentemente se vive se vivem 20, se vivem 30, os outros vão pelo mesmo caminho ao mercado a funcionar. Isto é perfeitamente normal. O que não é normal é permitirem que vivam 10, 15, 20, 30 dentro de um T1, T2, T3, até um T4. Viverem 15 num T4. Nem num T4. Nem num T4. Que condições estes imigrantes têm também de viverem todos juntos num apartamento, pá? Meu, este problema é maior do que todos estamos aqui a pensar. E a imigração tem que ser regulada. Os ilegais que entraram têm que ir embora. Pá, tenho pena, mas tenho que pensar nos meus. Primeiro, Portugal. Primeiro, tenho pena. Pá, não tem espaço aqui para os ilegais. Vão-se embora, voltem para a vossa terra. Não há mal nenhum, já tiveram aqui de férias o tempo suficiente. Meus amigos,
toca a ir embora. O que esta senhora disse aqui é o que todos nós portugueses sentimos. O vídeo chega ao fim. Deixem um like, subscrevam, comentem, partilhem, aumentem aqui a visibilidade do canal partilhando os vídeos e deixando a vossa subscrição. Vamos chegar aos 4.000 inscritos. Visitem a loja do canal, visitem também o plano de membros, 1,99€ por mês, para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus e fui.